Você já sentiu que, mesmo cumprindo todas as suas obrigações de fé, existe um vazio, uma distância fria entre você e Deus? Uma sensação de que sua alma está apenas cumprindo tabela, enquanto o mundo ao seu redor acelera rumo a um abismo espiritual? Essa inquietação não é sua imaginação. Ela é o primeiro eco de um aviso profético. É um chamado silencioso que brota do fundo do seu ser, uma sede que nenhuma rotina consegue saciar, um sinal de que sua alma foi feita para muito mais do que a mornidão. Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, escreva nos comentários: Jesus, eu tenho sede de ti. Essa sede que você sente, essa inquietação que descrevemos, não é um defeito, é um sensor divino. É a sua alma percebendo uma verdade terrível que a maioria de nós ignora, uma verdade que muda completamente a nossa compreensão do que significa agradar a Deus em nosso tempo. Estamos todos olhando para o horizonte, esperando por sinais, por catástrofes, por profecias que se cumprirão nos telejornais. Procuramos por um colapso econômico, por uma guerra iminente, por um desastre que virá de fora para nos abalar, mas nós estamos olhando na direção errada. A profecia mais chocante de Santa Faustina para o nosso tempo, para este exato momento que vivemos, não está escrita nas estrelas nem nos segredos de Estado. É a fórmula para converter suas orações distraídas em um diálogo de coração para coração. Esta não é uma devoção para os perfeitos. Pelo contrário. É a devoção dos imperfeitos que estão cansados de sua própria mediocridade. É a esperança para a alma que se olha no espelho e diz: eu fui feito para mais do que isso. Meu coração foi criado para arder, e não para ser esta brasa quase apagada. Se essa é a sua sede, se esse é o clamor da sua alma, então preste muita atenção. A saída existe. A cura está ao seu alcance. E ela é mais simples e mais bela do que você jamais imaginou. A mesma profecia que revelou a ferida, também revelou a fonte que jorra para curá-la. Você conhece alguém que precisa ouvir que existe uma saída para a cura espiritual? Alguém que, como você, cumpre seus deveres, mas sente um vazio inexplicável? Não guarde esta esperança só para você. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Seja um instrumento de esperança, um eco da misericórdia que quer alcançar todos os corações. A angústia que você sentiu, essa santa insatisfação com a própria mornidão, não foi um sinal de abandono. Pelo contrário, foi o toque de Deus na sua alma, um chamado para despertar. Ela não fala de um inimigo externo que derrubará nossas igrejas. Ela fala de um colapso muito mais silencioso, e por isso, infinitamente mais perigoso, um colapso que já está acontecendo. Agora mesmo. Dentro dos sacrários. E dentro dos corações. Aqui está a revelação, que pode abalar a sua fé, até os alicerces, para depois reconstruí-la sobre a rocha da verdade. Santa Faustina viu, com uma clareza que a fez chorar, que o maior sofrimento de Jesus hoje, a ferida mais dolorosa em seu sagrado coração, não vem dos pecadores declarados. Não vem daqueles que o negam abertamente, ou daqueles que vivem em vícios evidentes. A dor mais lancinante, a agonia que rasga suas entranhas, como ele mesmo confessou a ela, vem da frieza, da ingratidão e da indiferença das almas que ele mesmo escolheu. Das almas que se aproximam dele, das almas que o recebem na Eucaristia, das almas devotas. A sua alma, a minha alma, sem que percebamos, pode estar neste exato momento crucificando nosso Senhor novamente. Não com pregos de ferro e uma coroa de espinhos, mas com os pregos gelados de uma oração mecânica, com a coroa de espinhos de uma comunhão recebida por hábito, com a lança de um amor calculado e medíocre. Aquela sensação de vazio que você tem, aquela distância fria, não é um problema seu. Ele revelou a sua ferida a dor da indiferença, não para te acusar, mas para te mostrar o lugar exato onde a sua cura e a sua misericórdia querem jorrar com mais abundância. A dor de Cristo não é uma sentença, é um convite. Um convite para a amizade mais íntima que se pode imaginar, um pedido de consolo no meio de um mundo que se esqueceu dele. E para essa doença espiritual, para essa frieza que gela a alma, ele mesmo nos deixou um remédio. Um método divino, que não é um fardo, mas um presente que simplifica e aprofunda a fé. O caminho não é fazer mais coisas, mas amar mais em tudo o que você já faz. É simplesmente deixar-se amar por ele, de uma forma nova e transformadora.
Ao aceitar a cura para a sua própria alma, você se torna, misteriosamente, o consolo para o coração de Cristo, pois a alegria dele e a sua estão inseparavelmente ligadas. Esta é a grande esperança para nós, os imperfeitos, os que tropeçam mas que anseiam por um amor mais profundo. É a chance de transformar a obrigação em um encontro verdadeiro. E este método divino, este mapa para o coração dele, se desdobra em 3 caminhos de ouro, simples e profundos, revelados à sua apóstola Santa Faustina. É o eco da dor dele em você. É o espaço deixado pelo amor que ele esperava de você, e que não recebeu. Esta é a epidemia espiritual do nosso tempo, a profecia que se cumpre não com estrondo, mas no silêncio de um coração que se tornou morno. Para entender a profundidade disso, e mais importante para começar a reverter este processo em sua própria vida, é preciso um ato de humildade, um grito da alma que quebra o gelo. Este é o primeiro passo para transformar essa verdade dolorosa em uma cura libertadora. Por isso eu te peço, pare por um instante. Respire fundo. E escreva nos comentários, como uma oração que sela um compromisso, a súplica que pode mudar tudo. Jesus, desperta minha alma. Ao escrever isso, você não está apenas digitando palavras, você está enviando um sinal ao céu. Está dizendo a ele que você ouviu o chamado e que está pronto para sair da escuridão da indiferença. Está abrindo a primeira fresta na porta do seu coração, para que a luz dele possa finalmente entrar e aquecer o que esfriou. Esta verdade é uma espada de 2 gumes. Ela fere a nossa soberba, mas liberta a nossa alma para o amor verdadeiro. É uma mensagem que tem o poder de mudar vidas, de reacender a chama em corações que se pensavam perdidos. Eles não exigem de você nada extraordinário, apenas uma mudança de intenção, um redirecionamento do coração. O primeiro passo é a hora da misericórdia, a sua conexão diária com a fonte de toda a graça. Jesus pediu a Faustina que, às 15h, o mundo parasse por um instante para mergulhar em sua paixão. Pense nisso. No meio da correria do seu dia, do trabalho, das preocupações, o céu te convida a uma pausa sagrada. Não é sobre rezar longas orações ou se retirar para uma capela. Onde quer que você esteja, no seu escritório, no trânsito, em casa, pare. Por 1 minuto, apenas 1 minuto, eleve o seu pensamento a ele na cruz. Olhe para um crucifixo, se tiver um, ou simplesmente imagine-o em seu coração. Naquele momento, você não está apenas lembrando de um evento histórico. Você está se conectando ao exato instante em que o coração de Jesus foi transpassado pela lança e jorrou sangue e água para a salvação do mundo. Naquele momento as comportas do céu se abrem. E tudo o que ele te pede é um ato de confiança. Um simples suspiro da alma, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Este ato tão pequeno é uma âncora espiritual que segura a sua alma no meio da tempestade do dia e diz a Jesus que mesmo na sua agitação, ele é o centro. Se você acredita no poder desta revelação, se sente que esta mensagem precisa ser ouvida, deixe o seu like. Cada like é um impulso que o algoritmo usa para levar este alerta de amor e esperança a mais almas que, como a sua, talvez estejam adormecidas, esperando por um despertar. Para entender a profundidade desta ferida, para sentir o peso real desta profecia, eu peço que você faça mais do que apenas ouvir. Peço que você veja. Venha comigo por um instante. Entre na capela silenciosa ao lado de Santa Faustina. O ar está pesado, denso com a presença do sagrado. Ela se ajoelha, e o mundo ao redor desaparece. De repente a capela se transforma, o altar some, a luz dos vitrais se apaga. Diante dela, não está o tabernáculo, mas uma cena de agonia indescritível. Ela vê Jesus. Não o Cristo glorioso, mas o Cristo sofredor, atado a um pilar de pedra fria despojado de suas vestes, o seu corpo santíssimo exposto à crueldade. Um horror primordial a invade quando ela vê os algozes se aproximarem com chicotes em punho. O som do couro cortando o ar é um presságio de dor. O primeiro golpe estala, rasgando a pele divina. Outro. E mais outro.
Uma flagelação terrível se desenrola diante de seus olhos. O segundo passo é a comunhão reparadora, o segredo para transformar o maior dos sacramentos em um ato de pura intimidade. Quantas vezes nos aproximamos da Eucaristia de forma distraída, pensando em nossos problemas, ou simplesmente por hábito por ser a hora da comunhão? É precisamente essa frieza que Faustina viu açoitando o Senhor. A solução que Jesus nos dá é revolucionária. Antes de cada comunhão, faça um propósito claro em seu coração. Diga a Ele, em silêncio: Senhor, eu vos recebo hoje não apenas para minha salvação, não apenas para pedir as vossas graças, mas para um propósito maior, para consolar o vosso coração ferido. Eu quero que a minha alma seja um bálsamo para a vossa dor, um refúgio quente em meio à indiferença do mundo. Pense em um homem como Marcos, um católico de missa dominical, que cumpria todos os preceitos, mas sentia sua fé como uma casca oca, um ritual sem vida. Ele ouviu sobre este propósito e decidiu tentar. Na fila da comunhão, em vez de pensar na lista de compras ou no jogo de futebol, ele repetiu essa simples intenção. E ele descreveu que, pela primeira vez em anos, ao receber a hóstia sagrada, sentiu um calor real, uma presença viva que parecia envolvê-lo, como se o próprio Cristo sussurrasse em sua alma: obrigado. Mas então, em meio às lágrimas que embaçam sua visão, ela percebe algo que congela sua alma. Os carrascos, os rostos deles não são de soldados romanos de uma história antiga. Ela os reconhece. Com um choque que lhe rouba o fôlego, ela vê que são as almas consagradas. São os sacerdotes, as religiosas, as pessoas daquela mesma casa que o açoitavam sem piedade. Ela compreende, em um instante de clareza mística, o significado de cada golpe. Cada ato de indiferença era um açoite. Cada oração mecânica, recitada com a mente a vagar por preocupações mundanas, era um golpe que arrancava a sua pele. Cada comunhão recebida por hábito, por obrigação social, sem amor, sem preparação, era um chicote de fogo que o queimava. A murmuração, a falta de caridade, a tibieza espiritual, tudo se convertia em tortura real, física, naquele instante eterno. Ela ouve o gemido de dor de Jesus. Não é um grito de raiva, mas um lamento profundo, um som que parece carregar toda a tristeza do universo. E então, o pior acontece. Em meio à agonia, o olhar de Jesus se desvia dos carrascos e encontra o dela. O olhar dele encontra o seu coração, agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras. Nesse olhar não há condenação, há apenas uma tristeza infinita, uma pergunta silenciosa que atravessa os séculos e ecoa na sua consciência. E você? Obrigado por ter vindo hoje por mim. Essa simples mudança de intenção quebra a rotina e transforma um ato religioso em um encontro de amor. O terceiro e último passo é talvez o mais simples e o mais transformador de todos. O diálogo da alma, a prática da confiança contínua. Jesus não quer ser apenas o Deus do domingo, ou o Senhor das orações formais. Ele anseia por ser o seu melhor amigo, o confidente de cada momento. O que isso significa na prática? Significa transformar o seu monólogo interior, aquela voz que nunca para em sua mente, em um diálogo constante com Ele. Quando algo bom acontecer, uma pequena alegria, diga obrigado, Jesus, por este presente. Quando vier uma frustração, uma dificuldade no trabalho, desabafe: Senhor, me ajuda com isso, não sei o que fazer. Quando a ansiedade bater, entregue: Jesus, eu confio em vós, cuida desta situação. Fale com Ele como se Ele estivesse ali, ao seu lado, porque Ele está. Conte suas misérias, suas fraquezas, seus sonhos. Esta prática destrói a muralha de formalidade que nos separa de Deus, e o traz para a realidade concreta da nossa vida. A oração deixa de ser um evento agendado para se tornar o próprio ar que a alma respira. É a amizade divina vivida no dia a dia, curando a solidão e a indiferença pela raiz. Depois de tudo que fiz por ti, você também me fará sofrer assim? Esta não é uma ficção poética para causar emoção. Esta visão aterrorizante e transformadora está registrada com clareza no Diário de Santa Faustina, no parágrafo de número 445. É um registro místico de uma verdade espiritual. A nossa frieza tem um custo.
A nossa indiferença tem um alvo, e esse alvo é o coração de Jesus. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de despertar. Aquela imagem, ela não te abandona, não é mesmo? O som dos açoites, a visão de Jesus flagelado, não por soldados distantes no tempo, mas pelas almas que ele mais amava. Aquele olhar de tristeza infinita que ele dirige a Faustina, e através dela, a você. A pergunta silenciosa que ficou pairando no ar, e você, também me fará sofrer assim? Essa pergunta não foi retórica. Ela exige uma resposta. E a resposta está naquilo que você sentiu no início de tudo. Lembra-se daquela inquietação? Aquele vazio frio que você sentia, mesmo indo à missa, mesmo rezando o terço. Aquela sensação de estar apenas cumprindo uma tabela espiritual, enquanto sua alma gritava por algo mais? Você pensava que era um problema seu. Estes 3 caminhos, a hora da misericórdia, a comunhão reparadora e o diálogo da alma, são o antídoto divino para a epidemia espiritual do nosso tempo. São as armas da misericórdia para derreter o gelo do nosso coração e consolar o dele. Agora eu te pergunto, com o coração aberto, qual destes 3 passos mais tocou a sua alma? Qual deles você sente que é o chamado mais urgente para a sua vida neste exato momento? Deixe sua resposta nos comentários, não por formalidade, mas para que possamos aprender e crescer juntos nesta jornada de despertar. Com este mapa divino em suas mãos, você tem o poder de transformar o deserto da sua alma em um jardim para Cristo. Mas preste atenção, pois o caminho para fora da indiferença é guardado por 3 abismos, 3 armadilhas sutis que podem aprisionar até mesmo as almas mais devotas. São os erros que devemos evitar a todo custo. O primeiro abismo, e talvez o mais comum, é o erro da rotina espiritual. É a ilusão de que fazer é o mesmo que amar. É ir à missa, rezar o terço, cumprir os preceitos, mas com o coração distante e frio. É a fé que se torna uma casca vazia. Este é o exato oposto da comunhão reparadora que te ensinei, onde cada ato sagrado é inflamado pela intenção de consolar e amar aquele que te espera no altar. Uma falha pessoal, uma secura, uma fraqueza. Agora, a verdade terrível e libertadora é revelada. A sua inquietação é o eco da dor dele. O seu vazio não é um espaço oco. É a marca exata, o molde perfeito, deixado pela ausência do amor que ele esperava de você, e não encontrou. Aquele sentimento de distância não era você se afastando dele. Era você sentindo, na sua própria alma, o abismo que a sua indiferença colocava no coração dele. Você não estava apenas espiritualmente estagnado. Você estava, sem saber, participando daquela flagelação. A sua alma está em jogo, porque ela foi chamada a ser um consolo para Deus, e talvez tenha se tornado, por hábito, uma fonte de sua mais profunda agonia. E então, no silêncio do seu coração chocado, uma voz se ergue. Não é uma voz de condenação. É mais triste do que isso. É a voz do próprio Cristo, que fala não com a majestade de um rei, mas com a vulnerabilidade de um amigo traído. Ele se dirige a você agora, e diz: Minha alma, meu filho, minha filha, eu te vi antes que fosses formado. Eu sonhei com você. Chamei-o para as maiores alturas da santidade, para uma intimidade que os anjos anseiam. Eu te dei a minha igreja, os meus sacramentos, a minha própria mãe. A rotina te faz um funcionário de Deus. O amor te faz um amigo íntimo. O segundo abismo é o da autossuficiência. É o pensamento orgulhoso que sussurra: eu não cometo pecados graves, não sou como os outros, não preciso tanto assim da misericórdia. Esta é a cegueira que impede a alma de ver sua própria pobreza e de se lançar nos braços de Jesus. É a negação total do diálogo da alma, daquela confiança contínua, onde você entrega a Ele não apenas seus pecados, mas suas fraquezas, suas ansiedades, sua pequenez. A alma autossuficiente não tem espaço para Deus. A alma que se reconhece necessitada se torna um trono para Ele. E o terceiro abismo é o da oração mecânica. É recitar palavras enquanto a mente vaga por 1000 preocupações, listas de afazeres e ruídos do mundo. É estar de joelhos no corpo, mas a quilômetros de distância na alma. Uma oração assim não consola.
não conecta, não transforma. Ela é a antítese da conexão diária na hora da misericórdia. Aquele minuto sagrado de presença total, onde seu coração para, silencia e mergulha no coração ferido de Jesus. Um minuto de oração com amor vale mais que uma vida inteira de orações distraídas. Se você, neste exato momento, decide com todo o seu coração abandonar ao menos um destes abismos, se você escolhe o amor em vez do hábito, a confiança em vez do orgulho e a presença em vez da distração, deixe um amém nos comentários. Preparei para você um banquete de graças. E o meu coração se parte e se entristece, quando vejo a alma que chamei para voar como uma águia, se contentar em rastejar na mediocridade do hábito. Você se pergunta sobre a sua inquietação? Deixe-me te contar de onde ela vem. Ela vem da minha espera. Você vem à minha casa, e eu anseio por nosso encontro na comunhão. O céu inteiro se cala. E você se aproxima, com a mente em suas preocupações, seus planos, no que fará depois daqui. A sua comunhão apressada, recebida como um prêmio merecido, e não como um dom imerecido. Cada uma delas é um dos açoites que a minha Faustina viu. Você me recebe em seu coração, mas não me dá as boas-vindas. Eu encontro uma casa fria, desarrumada, onde o dono é tratado como um estranho. E eu permaneço ali, em silêncio, amando você mesmo assim. Você me pede ajuda, e eu derramo sobre você um oceano de misericórdia. Mas a sua falta de confiança me fere profundamente. Você se aproxima com um pequeno copo, pegando apenas o que julga merecer, com medo de pedir mais, com medo de confiar de verdade. Você não entende que a minha maior alegria é dar? A sua desconfiança dilacera as minhas entranhas. Que o seu amém seja o seu primeiro passo, o seu grito de decisão para sair do gelo e caminhar em direção ao fogo. Você viu os abismos nos quais a alma pode cair, a rotina que se transforma em poeira, a autossuficiência que se torna um muro de orgulho, a oração que se torna um eco vazio. Mas Jesus não nos mostra o perigo para nos deixar paralisados pelo medo. Ele nos mostra o abismo para nos oferecer o resgate. Ele revela a ferida para nos entregar a cura. Depois de reconhecer as armadilhas que esfriam a alma, não podemos simplesmente recuar. Somos chamados a avançar, a dar um passo decisivo em direção ao fogo do seu amor. Por isso agora, chegamos ao coração desta jornada. Ao ponto de inflexão da sua vida espiritual. Este é o momento da decisão. O momento de selar um compromisso de fogo com o coração que arde de amor por você. Este não é apenas um ato de palavras. É um rito de passagem. A alma tíbia morre aqui, para que o apóstolo da misericórdia possa nascer. Eu te convido a silenciar o seu interior. A deixar de lado as distrações do mundo por um instante. E a rezar esta oração, não com os lábios mas com toda a força da sua alma, deixando que cada palavra se torne a sua própria verdade. Dói-me que você, a quem eu escolhi, me trate como um mestre severo, e não como seu salvador, seu irmão, seu amigo mais íntimo. Essa desconfiança é outro golpe do chicote. E o seu amor? O seu amor calculado. Você me dá o seu tempo que sobra. Você reza quando se lembra. Você faz o mínimo para manter a consciência tranquila. Você mede suas boas ações, como se estivesse preenchendo uma cota. Mas eu não morri na cruz por uma cota de amor. Eu morri por um incêndio. Eu morri por tudo. E de você, eu esperava o mesmo. Eu não quero a sua sobra. Eu quero o seu coração. Cada vez que você calcula o seu amor por mim, cada vez que você prefere um mundo a um momento comigo em silêncio, é mais um golpe. Não pense que os grandes pecadores, aqueles que me negam abertamente, são os que mais me ferem hoje. A dor deles é a dor da lança de Longino, um soldado que não me conhecia. Foi uma dor aguda, terrível, mas esperada de um inimigo. A sua indiferença, no entanto, a sua frieza, ela me fere mais do que a lança, porque ela vem de um amigo. Ela vem de alguém que está dentro da minha casa. Reze comigo. Ó Jesus, que sofrestes pela minha frieza, eu vos peço perdão. Não quero mais ser a causa da vossa dor. Pelo poder das vossas santas chagas, derretei o gelo do meu coração. Recebei-me agora, não como um servo tíbio,
mas como um apóstolo da vossa misericórdia. Eu me consagro inteiramente ao vosso coração ferido. Amém. Respire fundo. Sinta o peso dessas palavras. Com esta oração, uma aliança foi selada. Uma promessa foi feita não a mim, mas a ele. O gelo começa a ceder, não pela sua força, mas pelo poder que emana do coração dele. Você acabou de entregar as chaves do seu coração, aquele que é o único capaz de incendiá-lo. Se esta oração brotou do fundo do seu ser, se ela expressa o grito da sua alma neste momento, então sele este compromisso. Para que sua mente não se esqueça e seu coração não vacile, escreva agora mesmo nos comentários, como um selo gravado a fogo, esta sua decisão sagrada. Escreva: eu me consagro ao vosso coração ferido. Deixe que o mundo digital seja testemunha da sua escolha espiritual. Cada comentário é uma bandeira fincada no território da indiferença, declarando que ali, naquela alma, a misericórdia divina começou a reinar. Este ato de amor não é um ponto de chegada. De você, que conhece os meus mandamentos, que recebeu o meu corpo e sangue, de você. Eu não esperava a lança. Eu esperava o consolo. Eu esperava o amor. Eu esperava refúgio. E quando encontro o vazio, a rotina, o frio, o meu coração se satura de uma amargura que nenhuma dor física pode se comparar. O que se pode responder a isso? Que defesa a alma pode apresentar diante de um lamento tão devastador? O silêncio que se segue a estas palavras é o verdadeiro conflito. É a tomada de consciência de que a nossa vida espiritual mediana e correta pode ser, aos olhos de Deus, uma agonia contínua. A sua inquietação, aquele vazio agora tem um nome. É a dor de Cristo ecoando em você. Este é o momento da verdade. Você pode continuar como antes, tentando ignorar esta voz, ou pode tomar uma decisão que mudará tudo. A primeira resposta não é uma promessa grandiosa que você talvez não consiga cumprir. É um ato simples. É um sussurro do coração. É uma palavra que dita com sinceridade, começa a curar a ferida dele e a sua. É uma palavra que diz: eu reconheço a vossa dor, e quero fazer algo a respeito. Em um ato de amor e consolo ao coração ferido de Jesus, digite agora mesmo, nos comentários, uma única palavra. É o ponto de partida. É o nascimento de um apóstolo. E todo apóstolo tem uma missão. Sua oração atravessou o véu do tempo e tocou o coração de Deus. Mas esta consagração não é um ponto de chegada. É o ponto de partida. É o início da sua verdadeira missão. Você compreendeu a profecia mais chocante de Santa Faustina. Não é sobre um desastre externo, mas sobre a epidemia espiritual da indiferença. Você viu com os olhos da alma como a sua frieza, a minha frieza, a nossa frieza, se tornam os açoites que ferem Jesus. E você sentiu, no fundo do seu ser, que o vazio que o assombrava era o eco da dor dele. Mas você também descobriu o antídoto divino. O mapa sagrado para sair da mornidão e consolar o coração do Rei. A conexão diária na hora da misericórdia, a intimidade sacramental da comunhão reparadora, e a confiança contínua do diálogo com seu melhor amigo, Jesus. Agora, a sua consagração precisa se tornar vida. A fé precisa se tornar ação. A profecia não foi dada para nos assustar, mas para nos despertar para uma missão heróica. Por isso eu te convido a aceitar o desafio de 7 dias da alma desperta. É simples, mas profundamente transformador. Durante a próxima semana, apenas 7 dias, pratique com fidelidade os 3 passos do mapa divino que você aprendeu. A palavra que inicia toda a cura. Escreva: reparação. Se o seu coração está pesado neste momento, se a imagem da dor de Cristo, causada pela sua própria tibieza, te causa angústia, isso é um bom sinal. É o sinal de que a sua alma não está morta. É a prova de que o Espírito Santo ainda te inquieta, ainda te chama para fora da zona de conforto espiritual onde você se acostumou a viver. A dor que você sente é a primeira graça, o primeiro toque de despertar de um Deus que se recusa a desistir de você. Ele permitiu que você visse a ferida, não para te esmagar com o peso da culpa, mas para te mostrar o lugar exato onde Ele deseja derramar a sua cura mais poderosa. Mas é justamente aqui, nesta ferida aberta pela verdade, que a misericórdia infinita de Deus quer jorrar.
É neste abismo da sua fraqueza que Ele quer construir a ponte para a mais profunda intimidade. Entenda isto, e toda a sua vida espiritual mudará para sempre. Jesus não revelou a sua dor a Santa Faustina, para nos entregar uma sentença de condenação. Ele o fez para nos entregar uma chave, a chave que abre o seu sagrado coração de uma maneira que poucas almas ousam explorar. Pare tudo às 15h, mesmo que por um instante. Prepare seu coração para cada comunhão como um ato de consolo. E converse com Jesus ao longo do seu dia, transformando o silêncio em oração. Este desafio é a sua primeira batalha como um apóstolo da misericórdia. É a sua prova de amor. E ao final destes 7 dias, eu peço que você volte aqui neste vídeo e comente com letras que proclamam a sua vitória. Meu coração arde por vós. Seu testemunho não será apenas uma frase. Será uma bandeira de esperança para outras almas que ainda estão perdidas no frio da indiferença. Será a prova viva de que a transformação é possível. Se esta mensagem despertou sua alma, não aguarde apenas para si. A missão é maior do que você imagina. Curta este vídeo. O seu simples gesto de curtir não é para o algoritmo, mas para que esta luz chegue a mais almas adormecidas que precisam deste despertar. Inscreva-se no canal para se tornar um sentinela da misericórdia em nosso tempo. Cada vídeo é um novo passo, uma nova ferramenta para fortalecer sua alma nesta jornada. E o mais importante de tudo, compartilhe este vídeo. Pense em uma pessoa, apenas uma, que você ama e que talvez esteja sentindo o mesmo vazio que você sentia. Ele não te diz, olha o que você fez, agora pague por isso. Não. A linguagem do céu é diferente. Com uma ternura que desconcerta, ele te diz, olha como eu sofro por falta do seu amor. Você me ajudará a curar esta dor? Você aceita ser o meu consolo no meio de tanta indiferença? Esta pergunta não é uma acusação. É um convite. É a mais alta honra que um Deus poderia conceder a uma criatura. Ele, o Todo-Poderoso, se faz vulnerável e te pede ajuda. Ele não te quer como um servo que cumpre ordens por medo, mas como um amigo íntimo que corre para consolar o coração do amigo que sofre. A profecia chocante sobre a indiferença não era o fim da mensagem, era apenas o diagnóstico. E para esta doença espiritual, que congela as almas mais devotas, o próprio médico divino entregou a Faustina o remédio, o antídoto celestial. Ele revelou um método divino para curar a frieza, um caminho de reparação que não apenas estanca o sofrimento dele, mas que transforma a alma tíbia, a alma morna e sem sabor, em uma chama viva de amor, em uma fogueira que aquece o mundo. E aqui está o segredo mais belo de todos: esta solução não é um fardo. Não é mais uma lista de obrigações pesadas para adicionar à sua rotina já cansada. Seja para ela o eco da voz de Faustina. Seja o instrumento que Deus usará para resgatar um coração. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se e ative as notificações. Nossa jornada está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino. É um presente. É um alívio. É a simplificação da vida espiritual. É Deus dizendo: pare de tentar me impressionar com seus esforços complicados. Pare de se esconder atrás de suas práticas religiosas vazias. Apenas venha a mim. Deixe-me te amar. Deixe-me te ensinar a amar. O caminho para curar a dor de Cristo é, ao mesmo tempo, o caminho para curar o seu próprio vazio. As duas curas acontecem simultaneamente, porque a sua alegria e a dele estão inseparavelmente ligadas. Imagine um pai cujo filho está doente e distante. O pai não quer que o filho faça grandes sacrifícios ou tarefas hercúleas. Ele só quer que o filho se sente ao seu lado, que segure sua mão, que o olhe nos olhos e confie nele para receber o remédio. É isso que Jesus está te pedindo. Ele te oferece o remédio para sua alma, e o simples ato de você aceitá-lo com confiança já consola o coração dele. A sua cura se torna o consolo dele. A sua salvação se torna a alegria dele. Este método divino que ele nos deixou é o segredo para sair da arquibancada da fé e entrar no campo de jogo do amor verdadeiro. É o mapa para transformar a sua missa de domingo de uma obrigação para um encontro apaixonado.